nós, nesse intervalo, ficamos de calcular os vetores, né? O vetor AB e o vetor BA. Vamos lá. O que acontece? Eu venho aqui e marquei os meus pontos, tá? Se eu olhar lá vamos anotar esses pontos aqui, né? O meu ponto A é 2 e 1. O meu ponto B é 3 e 5. Né? Feito isso, vamos anotar eles. Então, meu ponto A, marquei 2 para x e 1 para y. Meu ponto B é 3 para x, 5 para y. Então, o que acontece? Eu fiz, então, o vetor AB. Ele sai de A e vai para B. Então, esse meu vetor AB. Então, saiu de A e foi para B. Quais são as componentes desse meu vetor? Como é que eu vou escrever ele em I e J? Muito simples, eu vou olhar qual é a projeção dele no eixo X. A projeção dele no eixo X é uma unidade, né? Por quê? Vai ficar 3 menos 2. Então, vai ficar uma unidade. Olha a projeção dele no eixo Y. É 5 menos 1. 4J. Ou seja, ele tem uma unidade em I e 4 unidades em J. Certo? Esse meu vetor AB volta naquele assunto do princípio da aula. É como se, quando eu escrevo ele nesse formato aqui, mais 4J, é como se eu tivesse, né, trazendo ele, colocando ele aqui. Esse meu vetor rosa aqui, ele é o mesmo vetor AB. Só que ele está deslocado de maneira que o início do meu vetor agora é a origem. O início do vetor aqui é o ponto A. Né? Mas aqui, quando eu escrevo ele nesse formato, mais 4J, é como se eu estivesse deslocando ele para a origem. Tá? Então, mas, desenhar esse vetor aqui, tá? Ou desenhar esse vetor aqui, faz. Tá? Como eu disse no início da aula. Aquele quadro do início da aula, ele estava ali exatamente para isso. Né? Para essa ideia de que o vetor ele não é uma coisa fixa. Ele vai ser igual, mas ele pode estar andando por aí. Ele pode estar aqui, como ele pode estar aqui. São diferentes os vetores? Não. Esse vetor aqui é igual a esse vetor aqui. Ele tem o mesmo módulo, a mesma direção e o mesmo sentido. Então, são iguais. Tá? Bom. Então, se eu tivesse o vetor BA, o contrário. O vetor BA, né, qual é a diferença do vetor BA? O vetor BA ele é menos AB, ou seja, ele tem o mesmo módulo, mesma direção, mas ele tem sentido oposto, né? Como se eu tivesse colocado ele aqui, né? Quais são as componentes dele, né? Ou seja, ele está indo uma unidade para cá, negativa, né? Menos I, fazendo 1 menos 5, menos 4J, né? Ou seja, eu fiz agora 1 menos 5. Então, menos 4. E 2 menos 3, né? Então, o BA, né, é B menos A. A gente pode escrever dessa forma, B menos A. O AB, né, é... opa, aqui eu fiz bobagem, né? Aqui é o A menos B, o final menos o inicial. Então, o BA é o final, que é o A, menos o inicial. É o final menos o inicial. Então, é sempre o final menos o inicial, né? A aluno adora quando eu digo que é sempre. É sempre o final menos o inicial. Certo? Bom,
Aqui eu botei também o tamanho, né? Só para calcular a distância entre A e B. O que é a distância entre A e B? A distância entre A e B é o módulo do vetor AB ou BA, tanto faz. Né? O AB, né? É esse vetor. E esse vetor, eles têm a mesma distância. Quando eu escrevo com essas barrinhas, eu estou usando essas barrinhas, né? Então, isso aqui é verdadeiro. Por quê? Porque eu estou olhando só para o módulo. Estou olhando o módulo de AB é igual ao módulo de BA. Né? E esses módulos correspondem ao quê? Ao comprimento do vetor. O comprimento do vetor é raiz de 17. Tá? Então, é bem importante que vocês tenham bem claro essa ideia do módulo do vetor como comprimento, porque, por exemplo, aqui. Essa ideia aqui do comprimento já foi tratada na semana passada, né? Semana passada eu já disse, semana retrasada nós já tínhamos falado, né? O módulo do vetor é o comprimento. Então, por exemplo, olhando o que foi tratado semana passada, na última aula, né? Então, se eu olhar para o vetor V2, qual é o tamanho desse vetor? Qual é o comprimento desse vetor? Ele começa aqui e termina aqui. Ora, cada quadradinho corresponde a uma unidade. Então, tem 1, 2, 3. 3 unidades. Né? Agora, como é que eu vou calcular, como é que eu vou obter o módulo do V5? Ora, o V5 está aqui, então eu quero a distância desse ponto a esse ponto. Bom, não tem como saber disso, né? A gente pode dizer, também é 3 unidades. Não, não é 3 unidades. Se eu for olhar para as alternativas, eu não vou ver 3 unidades ali. Se tiver, está errado. Como eu tenho um referencial aqui, que nesse caso é um referencial com ângulos retos, eu consigo ver o seguinte. Eu tenho um triângulo onde aqui eu tenho 3 unidades, um triângulo que eu tenho 3 unidades, e eu vejo que aqui está meu comprimento de V5. Né? Então, essa linha em preto corresponde ao meu comprimento do V5. Então, né, o módulo do V5 corresponde a quem? A 3 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Isso corresponde à raiz de 18. Ora, a raiz de 18 é 2 vezes 9, né? Ou seja, a raiz de 9 é 3, a raiz de 2. Está aqui. Agora, se eu for somar V2 e V3, por que eu comecei com V2 e com V3? Né? Essa V2 e V3 foi para chamar a atenção do seguinte. Bom, se eu vou fazer a soma V2 com V3, o meu vetor resultante ele vai vir daqui e vai vir até aqui, né? V2 e V3. Ele vai vir daqui e vai terminar aqui. Bom, como a gente trabalhou soma de vetor, né? A gente, fazendo a regra do paralelogramo, né? Colocando o meu vetor V3 aqui, paralelo, paralelo aqui, papapá, né? Ele vai fechar bonitinho aqui, ó. Aqui meu lápis e minha mão não se coordenam, mas fecha bonitinho aqui. Então, o que acontece? Você vai olhar e olhar o seguinte. Bom, o meu vetor soma, vou botar essa. Peraí. Vou botar esse lápis menor. Meu vetor soma, né? Meu vetor soma. Esse aqui. Eu tenho uma unidade aqui. Eu tenho 3 unidades aqui. Né? Então, o meu comprimento é esse aqui. Meu vetor V2 e V3 é esse aqui. Meu módulo de V2 com V3. Né? Então, como é que fica? Novamente, eu tenho um triângulo retângulo. Então, ficou 1 mais 9. E isso aqui ficou raiz de 10, né? Ó, eu acho que eu errei aqui no gabarito. Não, tá certo. Eu errei no gabarito, olha só. Botei o 3, ó. O 3 raiz de 2, 3 raiz de 2.
Na hora que eu esqueci de botar o 1 e o 9, né? Eita, professor. Fez a gente sofrer e agora vai anular com o vou. Né? Não é 35, não. Deixa eu ver qual é a resposta que eu botei. Qual é a resposta que eu botei? Ah, eu botei 37. De onde que eu tirei isso? Professor, Ah. tem como voltar no exercício, por favor? Porque se andou, tipo, andou Agora que eu vi, não, o professor não tá maluco. O professor tá certo, tá? Acho que eu já entendi o que você viu. Você não viu. seria 6? Ali. É exato aí dá o 37, né? Ó. É que é a terceira live, né, gente? O professor também já tá, né? Então tá certinho. Eu botei 3, né? É 6. Aí. Isso aí. Então, 1 e 6. Então ficou, né? Raiz de 37. Então, 36 mais 1, ó. Ó a questão. Tá. E por fim, ele estava somando 2, 3, 4 e 5. Quando você está fazendo 2, 3, 4 e 5, ele está. A ideia, por que eu comecei com V1, V2 e V3? Né? Porque V2 e V3 é isso aqui. Se eu pegar V2, V3 e V4, ele vai vir até aqui. Portanto, se eu pegar V2, V3, V4 e V5, ele vai vir até aqui. Né? Ou seja, vai ser um vetor que começa aqui e vai vir até aqui. Portanto, esse meu vetor aqui, você vai ver o seguinte. Então, você vai ver, não dá para botar uma régua e calcular. Mas você vê o seguinte, bom, eu conto quantos quadradinhos ele desceu. Né? Ele contou 1, 2, 3, 4, 5, 6. Né? Quantos quadradinhos ele andou agora para a direita? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, aqui eu tenho 6. Né? Contagem 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aqui eu tenho 11, né? Mesma coisa, teorema de Pitágoras, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Seria 10. 12. Ou 12, deixa eu ver aqui. O último ali. Aqui eu tenho 3. Eu acho que é 12. É que o último ali eu acho que tu não contou, professor. Bota aqui, eu tenho 3. Aqui eu tenho 3. Isso, 12. 12, exatamente. Obrigado. Então, o que acontece? Esse meu vetor aqui, ele vai ser quanto? Novamente, para eu calcular esse comprimento aqui, então vai ficar com 36 mais 144. Né? E isso aqui vai ficar, se eu não me engano, 180, né? Bom, deixa eu ver como é que eu resolvi isso aqui. Aí eu fiz, eu fatorei, né? Enfim, daí sai 180. Tá, fazer isso aí. Bom, vou botar aqui bem direitinho. Então, olhando para a aula de hoje, o conhecimento da aula de hoje, tá? Antes de ir lá para o restante da aula. O que nós temos? Vamos olhar para cá. Olhando para a aula de hoje. Se eu olhar para o meu vetor... olhar para o meu vetor V2. O meu V2, da aula de hoje, eu vou dizer o seguinte, que ele é o meu vetor 3, ele só tem 3 unidades na horizontal. Né? Então, esse aqui é o meu vetor V2. O meu vetor V3, tá? O meu vetor V3, ele tem 3 unidades na horizontal e menos uma unidade na vertical. Por que eu estou falando em menos? Porque ele está indo para baixo, né? Isso aqui olhando para a aula de hoje.
Então, toda vez que ele vai para baixo, então é menos. Por exemplo, o V5. O V5 é 3 unidades na horizontal e menos 3 unidades na vertical. Menos porque ele está indo... Não é menos 4, professor? O V5? Ah, V5, tá. Eu vi o V6, desculpa. Tá, tranquilo. Então, eu estou pegando 3 unidades para a direita e 3 unidades para baixo. Então, todos eles têm essa questão. Por exemplo, a soma, né? V2, V3, V4, V5, nós tínhamos o quê? Nós tínhamos 12 para I menos 6 para J. Ou seja, 12 para a direita e 6 para baixo. Certo? Vamos ver se fecha a conta. Né? Vamos só ver aqui se fecha a conta. Tem uma situação ali que a gente faz V2 com V3, né? O V2 mais V3. Eu faço a soma V2 mais V3, o que acontece? Vai ficar I com I, então 3 e 3, 6I. Menos 0 menos 1, J. O que acontece? V2 mais V3, ó, V2 com V3 ficou 6 para I e 1 para J. Né? Aqui nós tínhamos visto antes. Se eu tivesse feito por aqui, eu não tinha errado. Tá? Essa aqui é uma questão que eu achei no livro de física. Eu achei essa questão maravilhosa. Eu fui atrás do livro e baixei o livro para ficar um desenho bonito. Tá? Então, ela trabalhou intuitivamente com vocês essa anotação. Tá? Bom. Vamos lá. Está toda certa a questão. Então, o gabarito está lá no Moodle já. Está aqui. Bom, voltando aqui, nós fizemos com arroz. Um outro conceito que de vez em quando eu vou trazer por aí é de vetor paralelo. Então, aqui nós temos uma situação bem importante, né? Uma definição. Dois vetores, né, U e V, são paralelos. Aí eu uso um C somente C para dar força, né? São paralelos se U e V são múltiplos. O que são vetores múltiplos? Né? São múltiplos quando eles satisfazem esta situação aqui. Eu pego as componentes em X, a razão entre as componentes em X é igual à razão entre as componentes em Y. Reparem o seguinte, reparem que eles seguem uma lógica, seguem uma ordem. Né? Se eu faço U de X dividido por V de X, então vai ter que ser U de Y dividido por V de Y. Eu não posso trocar. Se eu coloquei U em cima, eu vou colocar o V embaixo. Né? Ah, mas se eu tivesse feito o contrário, se eu tivesse feito V de X sobre U de X, então você teria que escrever V de Y sobre U de Y. Então, quem começa em cima, termina em cima. Né? Então, essa é uma lógica importante. Então, se a igualdade satisfaz, eles são paralelos. Vamos colocar isso aqui na prática. Eu tenho esse vetorzinho aqui. Esse meu vetor aqui é um vetor U mais 2J. Uma unidade para a direita e 2 unidades para cima. Agora eu tenho esse meu vetor V. Esse meu vetor V são 2 unidades para a direita e 4 unidades para cima. Esses vetores são paralelos? Bom, como eu vou verificar? Dá para olhar assim e dizer assim, não, já dá para ver que eles são meio que paralelos aqui e tal. Mas vá que um tem uma deflexão maior que a outra, né, imperceptível. Então, para fazer isso, eu vou aplicar essa definição aqui. Né? Se eu pegar U de X dividido por meu U de X é 1, né? O meu U de Y
é 2. O meu v de x é 2 e o meu v de y é 4. Então, se eu aplico essa definição puramente, o que acontece? Vai ficar 1 que divide 2 igual a 2 que divide 4. Agora, 1 que divide 2 é igual a 2 que divide 4? Sim, né? Por quê? Quanto é que é 1 que divide 2? É 0,5. Quanto é que é 2 que divide 4? É 0,5. A igualdade é mantida, ou seja, o que está do lado direito é o que está do lado esquerdo? Sim. Então, eles são paralelos. Ah, professor, mas se eu tivesse feito o contrário, como é? Eu tivesse feito v de x sobre o de x. Então, mantendo em cima v de y sobre o de y, ou seja, mantenho a ordem v e u, o que vai acontecer? O v de x é 2. O de x é 1. O v de y é 4. O de y é 2. Então, 2 que divide 1 dá 2. 4 que divide 2 também dá 2. Ou seja, faz. Né? Mas você tem que manter a lógica. Você repara que tem uma lógica, né? Ou seja, quem está em cima e quem está embaixo. Tá? Essa lógica se dá pelo fato de eles serem múltiplos. Professor, uma dúvida. Se uma dessas retas de vez está crescendo, ela estivesse decrescendo, seria paralelo igual ou teria alguma outra coisa? Seria paralelo igual. Por exemplo, vamos fazer o seguinte exemplo. Se eu tivesse isso aqui, tá? E eu tivesse, em vez desse vetor aqui, eu teria V igual a menos 2i menos, né? Menos 4j. Será que eles seriam paralelos? Será que eles vão ser paralelos? Vão continuar sendo paralelos, né? Eu só escrevi de forma... Bom, eu só mudei o sentido, né? Então ficou menos 2i menos 4j, né? Não mudei o sentido, continua a mesma coisa, né? Ficou 1 sobre menos 2 vai ser igual a 2 sobre menos 4. Certo? São paralelos. Então, o que aconteceu? Vai ficar menos 0,5 sobre menos igual a menos 0,5. Mas eu imagino que já deve estar pensando outra coisa. Mas se, porventura, em vez dessa situação, nós tivéssemos 2i menos 4, por exemplo. Vamos pegar aqui, vamos pegar um ponto aqui. 2 para i menos 4. Né? Droga. 2i menos 4 vai vir aqui. Ou seja, vou pegar esse vetor aqui. Ele é o mesmo vetor, só que ele é 2i menos 4. Será que ele vai ser paralelo a esse vetor aqui? Vamos testar. Então, vai ficar o de x sobre o de y. Isso aqui é igual a quanto? A v de u de y sobre v de y, né? Ou seja, eu estou aplicando literalmente isso aqui, né? U de x, v de x. U de y, v de y. Isso aqui deu quanto? 0,5 igual a menos 0,5. Repara, são iguais? Não. Não são iguais. Então, esse vetor aqui não é paralelo a esse vetor aqui. Por quê? Né? O que a gente pode dizer? Primeiramente, porque eles não têm a mesma direção. Ou seja, a direção deles são opostas. Né? Essa aqui é uma reta que vai para lá. E esse aqui são uma outra reta que vai para cá. E se eles não são paralelos, é sinal de que algum dia eles vão se encontrar. Eles vão se encontrar por aqui, em algum momento. Tá? Então, eles não são paralelos.
Então, fizemos um outro exemplo, né? Agora sim, esse não era paralelo. Tá? Essa é uma situação importante de vetores paralelos. Outra coisa que às vezes acontece, antigamente eu trabalhava esse conceito de uma outra forma, né? Talvez uma forma mais complicada. Mas aqui eu simplifiquei um pouco mais esse conceito e o conceito de vetores paralelos. Né? Vetores paralelos, eles são ditos linearmente dependentes. Quando está trabalhando no plano, no R2, quando eu falo em vetores linearmente dependentes, ou quando vocês escutarem por aí que os vetores são linearmente dependentes, quer dizer que os vetores são paralelos. É uma outra forma de anunciar, mas essa notação aqui, ela vale basicamente quando a gente está no R2. E quando a gente não está no R2, a dependência, vamos dizer assim, amplia, né? Tá. Vamos voltar para o começo da aula. No começo da aula, nós tínhamos esse problema e eu disse para vocês que a gente ia resolver esse problema fazendo conta, não fazendo aquele problema. Nós íamos fazendo conta, não fazendo olhando por geometria. Então, se eu definir, né, vou definir que DA é J, é um vetor J, e o meu DO é I, defini o I, então DA e DJ. Então, o U é I mais J. O V é I menos J, né, porque ele está para baixo. Então, a pergunta que ele vai fazer é determine X, de maneira que o FB, né, seja X vezes o vetor U mais Y o vetor V. Então, é aquele probleminha que a gente tinha lá no começo da aula, que era também do questionário da semana retrasada. A gente olhava ele, meio que saía por, vamos dizer assim, completava os outros espaços, sobrava aquele, então você jogava ali. Né? E eu fiz de forma geométrica no início da aula, agora eu vou fazer isso de forma fazendo as contas. Né? Dá para fazer conta com isso. Então, mas para fazer essa conta, eu tenho que definir quem é o U e quem é o V, usando as bases, né? E aí, então, eu quero saber quem é o X e quem é o Y. É muito simples. Então, se eu quero saber o FB, quem é o FB? Vou falar. O FB é o vetor que sai de F e vai até B. Então, eu tenho uma unidade em I e duas unidades em J, né? Então, vamos lá. Aqui está meu vetor FB, né? Só para nós retomar. Então, nós tínhamos, eu queria que o vetor FB fosse x igual a U mais y igual a V. Tá. Aqui está meu FB, aqui está x igual x vezes o U mais y vezes o V. Tá aqui. Então, o que acontece? Né? Antes de eu fazer eu fiz vários passos. Então, o que acontece? Eu tenho x vezes a matriz, o que vai acontecer? Vai ficar x e x mais y menos y. Tá? Então, se eu estou somando, né? Estou fazendo a soma dessas duas matrizes, o que vai acontecer? X mais y e x menos y. Tá? Agora, o que acontece? Se eu faço a igualdade, né? X mais y vai ser igual a 1 e x menos y igual a 2. E o que nos sobra? Né? Nosso bom e velho sisteminha linear, né? Lembra lá do começo do semestre? Tá aqui, ó. Um lindo sisteminha linear. Então, como é que a gente resolve o sistema? Bom, vamos ver como é que eu resolvi aqui. Uma maneira é a gente escalonar ele, né? A gente aprendeu a fazer isso no começo do semestre. Então, se eu escalonei, aqui está a minha matriz A, aqui está a minha matriz B, né? Então, coeficientes de x, coeficientes de y,
do lado da igualdade. O que acontece? Eu vou multiplicar a linha 1 por menos 1, né? Troquei o sinal. Multiplico a linha 2 por 1 e somo. Então, vai ficar 1 menos 1, 0. Menos 1 com menos 1, menos 2. Menos 1 mais 2 dá 1. Né? Então, tá. Já estamos com o sistema organizado. E pronto. Então, nós temos o seguinte, que menos 2y é igual a 1. Portanto, y é igual a 1 meio. Né? O menos 2 passou dividindo. E, por outro lado, o que acontece? Se eu coloco no lugar do y menos 1 meio, né, eu vou passar esse menos 1 meio para o outro lado, vai ficar 1 mais 1 meio. Então, vai ficar quanto? 1 mais 1 meio vai ficar 3 meios. E dessa maneira, então, né, nós temos que, né, o nosso FB, né, para 1 meio negativo para V, e o meu y multiplicava o V, mais 3 meios para 1, né? Tanto faz a ordem, porque as parcelas não mudam, né? Então tá, é o que nós tínhamos aqui, né? A gente viu que a gente pode resolver isso de forma usando a geometria ou usando, fazendo as contas. Mas para isso é importante, imprescindível, definir a base, né, I e J. É o que a gente vai fazer agora, a partir da aula de hoje. Na aula que vem, a gente vai continuar falando de vetores no plano. A gente vai dar uma interpretação mais física na semana que vem. A gente vai resolver problemas mais relacionados com a física, porque basicamente a gente já viu tudo. Isso aqui, antigamente, eu dava tudo... Eu dividi em 2 aulas a parte de vetores no plano para a gente entender bem, porque isso aqui é bem importante, vocês vão precisar disso em muitas outras disciplinas. Tá. Então, aqui, para finalizar, uma situação que às vezes aparece em algum exercício, coisa e tal, é quando você tem uma equaçãozinha dessa. Determine o vetor x, né? Na equação. Você tem o vetor u, você tem o vetor v. Você quer saber quem é o vetor x. Bom, então tá. Então, o que se faz? Peguei a minha equação, tá aqui. 3x mais 2u igual a 1 meio, v mais x. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é ver onde está o x, aqui está o x, juntar ele, né? Então, se eu tenho um x aqui, ele vai passar para o outro lado, usando a mesma regra que a gente conhece. Então, se ele está somando, ele passa subtraindo. Então, vai ficar 3x menos x, vai ficar 2x. O 2 está somando, o 2u está somando, passa subtraindo. Né? É sempre importante a gente começar fazendo da forma algébrica, porque assim a gente não se perde com números. Feito aqui, não dá para simplificar mais nada, então a gente vai substituir as coisas, né? Então, o 2x é a minha incógnita, o v menos 2, 4. Eu prefiro aqui escrever na forma matricial, porque fica mais organizado. Né? O u é 3 e menos 1. E aí o que acontece? Vai ficar 1 meio vezes menos 2 e 1 meio vezes 4. Menos 2 vezes 3 e menos 2 vezes menos 1. Né? Aí virou o quê? Uma operação de matriz, né? Aquilo que a gente viu lá no comecinho do semestre. Só que o que acontece? Agora eu faço a soma. O que aconteceu? Vai ficar menos 7 e 4. Mas isso é igual a 2x. Então, como é que eu faço para isolar o x? Muito simples. O 2 está multiplicando, o 2 passa dividindo. Né? Dividir por 2 é a mesma coisa que multiplicar por 1 meio, né? Ou seja, vai ficar menos 7 meios sobre 4 que divide 2. 2. Certo? Bom, é isso que eu tinha para mostrar para vocês hoje. Né? A gente está basicamente